Olá, esse vídeo faz parte da disciplina de algoritmos do curso de Ciência da Computação lá na UTFPR, que eu estou cursando. Eu vou postar também no meu canal pessoal, porque também é uma forma de aprendizagem para vocês aí do canal e também para minha própria aprendizagem mesmo, ok? Bom, então qual que é o objetivo desse vídeo? O objetivo desse vídeo é apresentar o que que é uma variável, os seus tipos e como ela é usada na linguagem C. É um vídeo bastante simples, bastante básico, tá? Eu escolhi aqui um programa para poder, um problema, né, para poder ilustrar essas propriedades da linguagem C e da própria computação, que é, no caso, a variável, a leitura e a impressão de mensagem na tela, né? A leitura de dados que eu vou alocar em variáveis e a impressão na tela. Bastante simples, né? Bastante tranquilo, tá? Inclusive, aqui, só para começar, a biblioteca, né? math.h não precisa, tá? Bom, então vamos explicar então de uma maneira geral sobre o programa em si, né? Então na primeira linha a gente vai escrever sempre as bibliotecas que serão utilizadas na execução desse algoritmo, né? Aqui eu coloquei um comentário, né? O comentário ele é sempre feito um comentário em várias linhas, ele começa com a barra asterisco e termina com asterisco barra, né? E aí tudo que tiver escrito entre esses dois sinais, né, entre esses dois símbolos, vai ser ignorado pelo programa, tá? Ok. Aqui nós temos o escopo do nosso programa principal, né? Eh, Aqui pode estar escrito int, como pode não estar, né? E abre chaves, né, para a realização da função, né? O que que a função vai fazer, tá? Bom, o programa resolve o seguinte problema. O salário total do vendedor é o seu salário fixo mais o percentual sobre as vendas. Escreva um programa que lê a identificação do vendedor, o ID do vendedor, o salário fixo, o valor das vendas por ele efetuadas e o percentual que ele ganha sobre essas vendas. Imprimir o ID do vendedor e o salário total. Ok. Bom, então começamos aqui com declarando uma variável, né? Primeiro, o que que é uma variável? Uma variável, ele é um espaço reservado na memória RAM do computador que vai armazenar informação, né? Dados, né? Principalmente dados, né? Ah, então, nesse caso aqui, nós temos alguns tipos de variáveis, né? Nós temos o tipo, os três básicos, né? Tipo char, int e float, né? O tipo char, que eu não usei aqui no programa, né? Ele vai ser para armazenar um caractere apenas, né? O tipo int, ele vai armazenar números inteiros. E o float vai armazenar números reais, tá? Tem lá o seu intervalo, né, de quanto ele consegue e tem os seus variados, né, uma outras variáveis que conseguem armazenar mais dados que o tipo char, int e float, tá? Bom, então, como o problema pede, né, ele pede que eu armazene a informação do vendedor, a identificação do vendedor, tá? Eu vou utilizar o tipo nesse primeiro problema, né? Eu vou utilizar a ID do vendedor como se fosse uma variável do tipo int, né? Ou seja, um número que eu consiga fazer somas e operações. Só que geralmente você não faz operações com o número do usuário, né? Do vendedor, da identificação de uma pessoa, né? Como um CPF, né? Lá são apenas dígitos, tá? O mais correto seria, né, na minha visão, seria armazenar ele no tipo char, mas como um vetor, né? Quando a gente escreve assim, a gente está falando um vetor. E aí eu conseguiria armazenar, por exemplo, 29 caracteres, né, de um vendedor. Nesse caso aqui, o 30º seria para finalizar a string, né? Então, o mais correto seria esse. Mas como a gente não viu ainda, né, quando a gente for ver vetor, aí eu vou trabalhar dessa maneira, tá? Mas por enquanto aqui eu vou trabalhar como int apenas, tá?
Aí eu criei a variável salário, que é salário básico, né? O salário básico dele. O percentual, que é o quanto que ele é a porcentagem que ele vai ganhar em cada problema. O quanto ele vendeu naquele mês e o seu salário total, tá? Ok, então eu imprimo na tela, né, para que a mensagem para que o usuário digite o ID do vendedor, tá? Então a função print, e como que eu faço isso, né? Eu faço isso utilizando a função printf, né? Então é printf, abre parênteses, toda a função vai ter o seu parênteses, né? Ah, abre aspas, e aí tudo que tiver dentro dessas aspas estará como mensagem na tela do usuário, né? E o que tiver escrito aqui vai aparecer, tá? Então digite o ID do vendedor barra N. O barra N ele é um comando para pular a linha, ok? Fecha aspas, fecha parênteses e ponto e vírgula. Todo programa em C, né, toda linha de comando em C termina em ponto e vírgula, tá? Ok, scanf. O que que é essa função scanf? Ela vai ler o programa. Ela vai ler o programa, tá? Então abre parênteses, é uma função, né? Então abre parênteses, é, entre aspas, porcentagem D, que vai significar que ela vai estar pegando um número, o D, né? Ele está relacionado ao tipo int, né? Por exemplo, aqui para frente é a porcentagem F, porque é o tipo float, tá? Vírgula, e comercial ID, né? Fecha parênteses, ponto e vírgula. Neste caso aqui é porque vou estar dizendo ao programa que eu estou alocando na variável ID, né? O símbolo é comercial, diz que diz para o computador fazer essa alocação na memória, tá? Faço as mesmas coisas aqui para que o usuário, né, digite o salário fixo, né? E aí eu vou armazenar no tipo, na variável salário, tá? E utilizando porcentagem F, né? Veja que aqui eu já utilizo o valor, né, o valor da variável ID já em seguida, né? Então veja como é que a gente faz aqui. Então digite o salário fixo do vendedor, hashtag e o valor, o número que ele digitar, né? Dois pontos barra N. E aí vírgula ID, tá? Então o valor da variável ID vai aparecer neste espaço aqui na interface do usuário, né? Depois dessa mensagem aqui, tá? Entre essa mensagem aqui. Então, no lugar do porcentagem D vai aparecer lá o número que eu digitei para o ID do usuário, tá? Bom, então a mesma coisa. E a variável total, do, o salário total do meu funcionário, né? É dado pela seguinte expressão, né? Então é o salário fixo dele, mais a quantidade que ele vendeu, vezes o percentual, né? 20, 30, 40%, divididos por 100, né? Ponto e vírgula, não pode esquecer. E eu imprimo daí na tela final, né? Depois que o usuário fizer toda a inserção dos dados, o ID do vendedor é hashtag tal e o seu salário total é R, cifrão, né? Isso só para aparecer em reais. Porcentagem ponto 2 para aparecer com dois dígitos depois da vírgula. F porque é uma variável do tipo float, tá? Fecha aspas, vírgula, e aí as variáveis que vão em cada um desses porcentagens, né? No lugar do porcentagem D, vai o valor da variável ID. No lugar do porcentagem ponto 2F, vai o valor da variável total. Fecha parênteses, ponto e vírgula, return zero, porque ela é uma variável, é uma função int, né? Então tem que retornar um valor, e eu estou colocando aqui zero, poderia colocar 1, 2, qualquer valor, mas o padrão é sempre colocar return zero, ok? Então vamos executar o código. Para executar o código aqui no dev, no code blocks é só apertar F9 e apareceu aqui. Digite o ID do vendedor. Então vou colocar lá 8. Digite o salário fixo do vendedor. Vou colocar lá R$ 2.000. Digite o valor das vendas do vendedor. Do vendedor, hashtag 8. Né? Vamos supor que ele vendeu R$ 3.000.
Digite o percentual do vendedor. Então, digamos que ele ganhe 5%, né? Para o valor do total de vendas. Então, e vai ser impresso então na tela, né? O ID do vendedor, hashtag 8, e o seu salário total é 2.150, né? Que ele vai pegar os 3.000, multiplicar por 5, que dá no caso 15.000, dividir por 100, que dá 150, somar com 2.000, então 2.150. Beleza? Então a aula o vídeo de hoje era sobre isso, sobre variáveis, como é utilizado, como é escrito isso na linguagem C, e como manipular aqui no CodeBlocks, tá? Muito obrigado e até a próxima.